I wanna hold her, I wanna kiss her. Hoje a gente está aqui com o Jota, da J Matos Bebidas, que faz venda e consignação de bebidas alcoólicas para eventos e pessoa física também em geral, certo? Certíssimo. E o que você conta pra gente sobre casamento? Na verdade, o espumante hoje é o carro-chefe dos casamentos. O vinho tinto em alguns casamentos são utilizados, mas não, também hoje está em crescimento essa parte do vinho tinto. O branco são pouquíssimos casamentos. O uísque tem nos casamentos, porém o uísque hoje a maioria dos noivos já compram no free shop. Hoje o maior volume que sai em casamento é espumante. O vinho é muito pouco, porque é utilizado apenas nos jantares. Então, durante a refeição. Durante a refeição. E o bar de caipirinha ocupa um pouco o espaço do destilado. Jota, como que você começou nesse mercado? Você sempre trabalhou na área de bebidas? Não, eu vim da área bancária. Estou há 10 anos no mercado de bebidas, de distribuição de bebidas de casamentos. E a J Matos está há 5 anos no mercado. E como funciona? Eles marcam uma degustação, te ligam? Como que é no dia a dia para o noivo vir aqui? Na degustação, nós fazemos essa consultoria. Conversamos primeiro com eles para entender o evento dele, como eles querem, se vai ter o bar de caipirinha, se ele vai querer vinho tinto no jantar, que tipo é o perfil do público E dele. também do orçamento, né? Não adianta você ficar oferecendo um champanhe que custa R$300 a garrafa se ele está a fim de gastar 100. De acordo com o que ele quer gastar e do gosto dele, nós procuramos oferecer um produto que se adeque ao evento. Tanto E no aí valor na degustação ele prova, você dá o quê? 2, 3 tipos? Normalmente 3 tipos de espumantes e 3 tipos de vinhos tintos. Não, nem menos, nem mais. Porque se você der Também mais, confunde, né? confunde e 3 normalmente é suficiente. Tem alguns casais que já tem mais ou menos o que eles querem, 2 opções eles já estão definidos. Mas normalmente a média são 3 espumantes e 3 vinhos tintos. No caso aqui, você veria um Veuve Clicquot, um Taittinger, você vai dizer que é uma faixa de preço parecida. Sim. É sempre nessa ideia de acompanhar a faixa de valor. Se ele quer champanhe, eu vou apresentar 3 estilos de champanhe. Tá, então aqui no caso, esse aqui é a mesma faixa, certo? A mesma linha de preço. E a Moët Chandon também. Moët Chandon também. Então, se ele falar que ele quer gastar nessa faixa de preço, você vai abrir essas 3 garrafas. Ou não? Talvez, no caso da champanhe, não. Por quê? Porque Porque é caro. é caro e no caso da champanhe, normalmente os noivos que querem champanhe, eles não fazem degustação. Eles já sabem, eles Eles já já conhecem. sabem, Eu tô acostumada a tomar Taittinger. Eu gosto de Taittinger, são produtos que eles já têm definido... Eles já têm o hábito de consumir. De hábito de consumo. Então, quando é champanhe, normalmente eles não fazem degustação. Tá. E aí, se a gente tiver isso aqui, tá num patamar mais alto. Sim, se você quiser um patamar bom, mas que seja sucesso na festa e agrade, não seja um padrão, não seja champanhe, mas seja um padrão mais ou menos parecido, você vai para uma cava espanhola. Porque o champanhe só pode ser chamado de champanhe o que é fabricado na região de champanhe. Produzido na região de certo? Epernay de champanhe. Então é um espumante. É um vinho espumante. É um vinho espumante. Aí a cava é o quê? A cava é um vinho espumante também. Como a região de Champagne denominou a marca champanhe só produzido lá, cada país teve que adaptar e criar um nome para o seu espumante. Então, na Espanha, cava. Cava. Por causa da produção em cavas subterrâneas. Tá. E a diferença da cava é que o processo é o mesmo da champanhe. É o processo método tradicional, que a segunda fermentação é na garrafa. Tá. Porém, a diferença da champanhe é que a champanhe ainda é artesanal. Demora 2 a 3 anos para produzir. Na cava, como o volume é muito alto e a produção muito alta, o processo já é mecânico. Entendi. São maquinários que ficam virando a garrafa para fazer na manual. Ou também você pode pegar um espumante nacional de alto padrão, que é método tradicional, que já segue o método da champanhe, já é artesanal. Já é artesanal. Então é safrado. Então, e o Prosecco é o quê? O Prosecco é o nome da uva. Prosecco é o nome da uva. Só que o método já não é o mesmo da cava, nem o da champanhe. Ele é o método Charmat, que a segunda fermentação é feita em claves de alumínio. Então já é um método mais rápido, até pelo volume. Esse é um exemplo de Prosecco. E assim, de sabor, de paladar para brasileiro?
Eu, por exemplo, Beberta, não curto cava. Sim. Acho muito ácido. Você tem um pouco mais de acidez. Mas eu não gosto de bebida doce. Então, poderia no espumante tradicional bruto. Eu gosto mesmo da Tatange, né? Mas às vezes no bolso não pode Sim. só a Tatange. Mas, por exemplo, a Cavigás é uma opção que eu te ofereço, porque é um espumante brut, tem o mesmo perfil de uma champanhe praticamente, e talvez não tenha essa acidez que você, da cava que você não gosta. Gosto. Por isso que vinho é muito particular. Sim. O Prosecco, até por ele ter essa fermentação em cubas de inox, e ser apenas uma uva, ele é um produto muito mais leve. Então tá, então já entendemos aqui, aí você faz, então aqui é num patamar de valor, aqui é outro, vem, provou, gostei, vou servir a cava. Certo. Aí tinto, também você faz a mesma coisa, mesma ó, tô perfil. a fim de gastar R$60 mais ou menos por garrafa, tô a fim de gastar R$80 por garrafa, você pega 2, 3 e faz a degustação. Isso, vou olhar o cardápio dele Aham. e tentar harmonizar com o cardápio. Se o cliente fala, não, estou indo fazendo a degustação hoje, então Vou você no me buffet leva, tal, você manda as garrafas, você eu manda mando. lá? Aí Tá. ele manda o cardápio, eu mando as garrafas que Que estão de acordo. além de harmonizar, é importante que seja uvas que ele goste. Tem que harmonizar, mas também tem que agradar o gosto do cliente, que não adianta apenas harmonizar e ele não gostar daquele Entendi. tipo de vinho. Como que é esse método de venda e consignação? A consignação existe para quê? Ela é feita para evitar desperdício financeiro, para os noivos não gastarem uma fortuna em produto e ficar depois com o produto que sobrou, e dar segurança para a festa para evitar a falta de produtos durante o evento. Que isso não pode Isso não acontecer pode jamais, jamais. apesar de termos todo o suporte do serviço de SOS, Do que é a 24 reposição horas. 24 horas. Mas nós procuramos evitar, até para a assessora ter essa segurança de não ter esse problema de ficar pedindo serviço de SOS. Você já manda um pouquinho mais. Sempre eu mando 20% na consignação a mais. Tá. Essa assessora tem que Então a ter gente faz a conta lá. São X convidados, eu vou precisar de 100 garrafas de espumante. Aí eu vou pagar 50%. 50%, 50% fica em consignação. Então, antes do casamento eu pago 50%. Se eu não consumir por um acaso, dificilmente acontece, mas se não consumir, eu tenho que ficar com esses 50%. Não, como funciona? Vamos que aconteça, não é normal, mas pode. Você não consuma os 50%, você já comprou. Eu não vai ser devolvido em dinheiro, porém, se você fica com crédito para trocar qualquer produto na loja. Interessante, porque às vezes fala, pô, meu pai gosta mais de vinho, vou pegar em tinto. Eu Ou prefiro minha mãe whisky. gosta mais de um licor, um vinho doce, vou pegar um pouco de vinho doce para minha mãe, um pouco de tinto para mim. Sei lá. Exatamente, você não há necessidade de você ficar com o que sobrar. Com aquela mercadoria. Só se gelou, né? Só se gelou. Gelou é considerado como consumido. Exatamente. Então tá, então comprei metade, aí você vai lá, retira, J. Matos retira no espaço, entrega no espaço, porque a gente não quer, a noiva não quer carregar. Entrega e retiro no local. Você entrega e retira no local. Aí você retirou das 100 que você entregou, consumiu 80. Então ela vai pagar mais 30 e as outras 20 fica com você se não estiverem geladas. Exatamente, eu retiro e eu faço o acerto para ela. Aí essa diferença que ficou, aí é emitido um boleto para 21 dias após a festa, para ela ter porque ela tá segurança de em lua de mel, ainda. para dar essa tranquilidade para Isso. ela não ter que, logo depois da festa, vou ter que acertar o pai da cheque, não. Sei. Nós retiramos, fazemos um acerto junto com a assessora, aí eu mando tudo bonitinho por e-mail para ela e é feito um boleto para 21 dias após a festa. Bom, Jota, obrigada por ter me recebido. E eu vim aqui para beber, não para conversar. Bom, eu que agradeço. Eu vim para conversar, mas já quer beber, vamos beber. Vamos beber, né? Lógico. Faça esse favor. Com certeza. Vamos brindar então, para Vamos. finalizar? A J. Matos. A MMTV. Até o próximo.